Pessoal, então vamos lá, né? Vamos agora continuar o nosso estudo de gases. Então, né? Se você sabe que se você está com gases, tome Luftal, né, professor, né? E agora vamos falar do processo isotérmico, da transformação isotérmica, que a gente não tinha falado ainda. Então, beleza, vou explicar de novo para você o que é o processo isotérmico, como é que a gente consegue que o processo seja isotérmico, para depois fazer o estudo analítico, né, professor? Para variar o estudo analítico. Já sei, é uma reta. Pois é, dessa vez não é uma reta, olha. Então vamos lá, Moi. Transformação isotérmica, o processo isotérmico, certo? Transformação isotérmica, ou seja, o processo isotérmico. O que acontece? Bom, eu sei que você sabe que na transformação isotérmica, no processo isotérmico, professor, claro que a temperatura do gás fica constante. Mas a questão é como é que isso acontece na prática. Eu já entendi como é que é o isovolumétrico, como é que é o isobárico na prática. Agora eu queria saber como se dá o isotérmico na prática, tá bom? Pois venha, olha, qual é a minha intenção? Minha intenção é a seguinte, ó. Eu tô a fim de comprimir um gás. Eu tenho um recipiente tem um êmbolo, e aí, professor, eu tô com vontade de comprimir esse gás. Eu vou explicar para você naquele canto da lousa que o simples fato de você comprimir o gás já tende a aquecer o gás. O simples fato de eu comprimi-lo já há uma tendência de ele aquecer naturalmente. Como é que o senhor vai conseguir que o processo seja isotérmico, professor? Como é que o senhor vai conseguir realizar uma compressão isotérmica se o próprio ato de comprimir já tende a aumentar a temperatura? Eu vou explicar para você tudo isso agora. Não entendi esse negócio não, como é que é? Eu vou explicar. Você não entendeu ainda porque eu ainda não expliquei. Ah, tá. Eu vou explicar agora, certo? Ó, fique atento aí, olha. Turma, digamos que você tem aqui, ó, o êmbolo, né, o êmbolo que está lá naquele recipiente, né, tá aqui, ó, o recipiente, eu nem estou desenhando e tal. E aí vamos ver, ó, as molequinhas desse gás que vão colidindo com esse êmbolo, certo? Bom, na teoria cinética dos gases, que a gente ainda vai estudar com mais detalhes, é ela que estuda as colisões, né, das moléculas ali do gás e tal. E segundo ela quem? A teoria cinética dos gases, né? Quando as moléculas vêm se movendo, elas colidem, né? Com o êmbolo, por exemplo, colidem com as paredes do recipiente. E esse tipo de colisão, será que ela é do tipo elástica, parcialmente elástica ou inelástica? Já ouviu falar sobre isso? É aquela que não perde energia. Como se chama, professor? É a tal da colisão elástica. Então, segundo a teoria cinética dos gases, Renato, quando as molequinhas do gás se chocam ou com o êmbolo ou com a parede do recipiente, é aquele tipo de colisão que não perde energia, né? Energia mecânica, energia cinética, não perde. Então vamos supor que inicialmente o êmbolo esteja parado. Essa é a situação, professor, em que o êmbolo está parado, tipo um processo, né? O êmbolo está parado e tal, né? E as molequinhas do gás vêm e elas vão colidir com esse êmbolo. Bom, você deve imaginar, né, que a massa dessa molequinha desse gás, qualquer que seja o gás, a massa dessa molécula é muito menor do que a massa do êmbolo, né? Você deve ter noção disso, né? Por exemplo, professor, quanto é que é a massa de uma molécula de gás oxigênio? Só por curiosidade, quanto é, pessoal, a massa de uma molequinha do gás oxigênio? O meu medo é que você diga 32, mas não é 32 gramas não, é muito menos, é quanto? 32 dividido pelo quê? 6 vezes 10 a 23. Depois que tu fizer essa divisão, o resultado é a massa de uma molequinha de gás oxigênio. Puta merda, é muito pequena, não? Renato, quando essa moléculazinha bate ali no êmbolo e volta, o êmbolo nem sente. Nem sente, claro, é como se fosse, né, uma mosca colidindo com um avião, um Boeing, vem uma mosca, o avião nem nota, né, professor? É a mesma coisa. Então, quando a molequinha bate ali no êmbolo, volta, professor, a colisão é elástica, né? Então, não há mudança na energia cinética dessa molécula, não há. Quer dizer, professor, que ela vai voltar, né, a velocidade que ela vai ter depois. Vamos fazer o seguinte, essa aqui é a velocidade no início, antes da colisão. Velocidade final, a velocidade que ela vai ter depois. Como você viu, Moi, a colisão sendo elástica, a velocidade depois é a mesma de antes? Isso.
Pelo menos em módulo, né, professor? A velocidade em módulo, a velocidade depois, a velocidade final é a mesma do início. Porque a colisão é elástica, né? Porque não tem, né, perda de energia mecânica, professor. Então, se a velocidade, professor, antes é igual a depois, em módulo, posso dizer o mesmo da energia cinética. A energia cinética da molécula não muda não, professor, nessa colisão? Não. A energia cinética depois é a mesma de antes. Tu já deve ter ouvido falar, não sei se tu já ouviu, mas a energia cinética, professor, das moléculas do gás tem a ver com a temperatura do gás. Já ouvi dizer, exatamente. Então eu percebo que essas colisões, elas não levam à mudança de energia cinética. Não levam, a energia cinética depois é a mesma de antes. Significa o quê, professor? Que essas colisões com o êmbolo parado não levam à mudança de temperatura. A temperatura não tende a mudar por conta dessas colisões. Exato. Se você deixasse, né, um gás colidindo com o êmbolo parado o dia inteiro e tal, né, não iria mudar de temperatura só porque está colidindo. Não iria, né? Tá, mas esse aqui é um caso muito peba, né, professor? Muito sem graça. O senhor está botando o êmbolo parado, né? Êmbolo parado, a velocidade com que vai depois é a mesma de antes, a energia cinética também não muda. E o Renato falou que a energia cinética do gás tem a ver com a temperatura e, portanto, a temperatura não tenderia a mudar. Né? A temperatura depois tenderia, né, a ser a mesma de antes, tudo bem e tal. Ele não falou nada demais. Agora, o mais legal seria o seguinte: e se esse êmbolo não tivesse parado? Vamos supor que agora, professor, a gente vai comprimir esse gás, ó. Quando o senhor vai comprimir esse gás, quando o êmbolo vai descendo, o que vai acontecer, professor? A molécula vai colidir com um êmbolo que está vindo ao encontro dela. Caracas, mancha. Um êmbolo que tem uma massa muito maior do que a dela, né? Olha. Então, é o que acontece na compressão. Então, vou desenhar aqui o êmbolo e vou colocar aqui uns efeitos especiais. Para dizer que o êmbolo está descendo. O êmbolo está o quê? Está descendo, né? Beleza. Professor, então, quando esse êmbolo vai descendo, a moléculazinha do gás, vai colidir com um êmbolo que vem ao encontro dela. Colisão elástica? Colisão elástica. Mas o que acontece aqui é o seguinte, Moi. Como o êmbolo vem ao encontro dela, certamente não vai dar o mesmo resultado de antes. Não vai dar não, porque o êmbolo não está parado, né? Porque o êmbolo agora está se mexendo, né? Bom, pelo fato de o êmbolo estar vindo ao encontro da molécula, quando ela volta, ela não volta mais com a mesma velocidade de antes, não. Ela volta com mais ou menos velocidade só pela tua intuição. Professor, se parado, ela bate e volta com a mesma velocidade. Se o êmbolo estiver vindo ao encontro dela, ela deve voltar mais rápido. Isso lembra uma partida de ping-pong. A raquete está aqui parada, tetec, totoque, tetec, totoque. E a raquete e a bola vai e volta, né? Vamos supor, mais ou menos com a mesma velocidade. Se a bolinha vem e você leva a raquete ao encontro da bola, ela volta com mais... Volta. Tem um capítulo da nossa apostila que chama-se Impulso e Quantidade de Movimento, lá na nossa apostila, que a gente vai estudar, né? Assim, mais ou menos daqui a um mês. E lá eu explico esse tipo de colisão. Colisão entre dois corpos, quando um tem a massa muito maior do que o outro. Por exemplo, né, um caminhão colidindo com uma bola de tênis e assim por diante. Então a gente vai fazer esse estudo, né, daqui a um ou 2 meses e tal. Mas o fato, Renato Brito, é que a velocidade da moléculazinha depois vai ser maior do que antes? Vai. Por quê? Porque o êmbolo agora está vindo ao encontro dela. Por quê? Porque você está comprimindo o gás. O êmbolo está descendo e a molécula vai colidir com o êmbolo que vem ao encontro dela. A tendência, então, é o quê? A cada colisão dessa, a molécula que colide, ela já volta com mais velocidade. Aí vem a próxima colide. E aí? Aí a próxima já sofre também um aumento de velocidade. Eu posso dizer que é um aumento de energia cinética? Pode. E aí vem a próxima. A próxima também colide, a próxima também vai ter um aumento de energia cinética. E assim, professor, gradativamente, as moléculas que vão colidindo vão tendo aumento de energia cinética. Aos poucos, a energia cinética média dessa população de moléculas vai aumentando ou vai diminuindo? Exatamente, né? Se cada uma vai aumentando, né? Claro que a energia cinética média vai aumentar. E isso representa, então, tem a ver com um aumento ou uma diminuição de temperatura, Moi, desse gás? Um aumento da temperatura desse gás. Então, recapitulando.
Se em cada colisão as moléculas que colidem têm um aumento de energia cinética, gradativamente mais moléculas vão colidindo, mais moléculas vão tendo aumento de energia cinética, significa que a energia cinética média da população está crescendo, né? Se o salário do teu pai aumentou, o salário da tua mãe aumentou, o salário dos teus irmãos tudinho aumentou, significa que o salário da tua casa na média está o quê? Está aumentando, né? Se o salário de todo mundo está aumentando, claro que o salário médio da tua casa está aumentando, é uma coisa lógica, né? Professor, então o senhor está me dizendo que o simples fato de você comprimir o gás, ó, já faz com que haja um aumento da energia cinética da galera. Na linguagem, né, da física, pessoal, aumento de energia cinética, a gente gosta de usar um nome para isso, a gente chama de trabalho. A gente fala que quando uma força está realizando trabalho, ela está dando energia cinética para o corpo. Está havendo uma realização de trabalho quando ocorre um aumento ou uma diminuição de energia cinética. No caso aqui, ó, a gente diz que ao empurrar esse êmbolo, ao empurrar esse êmbolo, o operador está realizando um trabalho sobre o gás. Por quê? Porque está levando ao aumento da energia cinética daquelas moléculas. Então nós dizemos que estamos fornecendo energia para o gás na forma de trabalho. Está incrementando a energia cinética dele. E isso, então, a tendência aqui, professor, é que a temperatura aumente, né? Eu já estou entendendo. Que as velocidades aumentam, a energia cinética aumenta, a temperatura aumenta. Renato Brito, cara, e como é que tu vai conseguir comprimir esse gás isotermicamente? Se o ato de comprimir já levaria ao aquecimento, como é que você vai conseguir comprimir sem que a temperatura mude? É isso que eu tô aqui para explicar, entendeu? Ah, a senhora já explicou? Não, eu ainda vou explicar. Não explique logo, né, professor? Pois é. Eu só tô te mostrando como o negócio é sutil, entendeu? Ó. Só que antes de eu explicar, meu Deus, vai falar outra coisa. Porque seria o caso contrário, ó. Em vez de o êmbolo estar comprimindo, poderia acontecer o contrário. Como seria o contrário? O contrário seria o êmbolo estar subindo, ó. Como assim? O gás está empurrando o êmbolo e o êmbolo está fugindo. O êmbolo agora está indo, ó, numa expansão. O êmbolo agora está subindo. Vou botar aqui uns efeitos especiais para querer dizer que o êmbolo está subindo. Então agora a colisão vai ser diferente, ó. Porque agora vai ser assim, ó. Aqui está o êmbolo e a moléculazinha vai colidir com o êmbolo, mas o êmbolo está se afastando dela. Como é que é isso aí? Então deixa eu só botar uns cabelinhos assim, ó, para dizer, ó. Pronto. E aí, professor, a molécula vem, bate e volta. E aí eu quero imaginar contigo, o que será que acontece, hein, professor? Com a rapidez dessa molécula, hein, quando ela bate e volta, será que ela volta mais rápido do que antes, mais devagar do que antes? Ou será que ela volta com a mesma velocidade de antes? Já jogou ping-pong? Ping-pong é assim, você tá lá, né? Tu sabe que só seria a mesma, né, professor, se tivesse parado. Eu sei que não está parado, eu sei que esse êmbolo aqui está indo embora e a molécula vai colidir com o êmbolo que está fugindo. Ó. Quando você joga ping-pong, o seu oponente está bem aqui assim, aí tu tá lá, tetec, tutuc, e o cara lá, tetec, tutuc. Aí o cara vai ganhando confiança e ele vai se afastando da mesa, sabe aquele teu primo? É mesmo, você já viu? É. Aí o teu primo vai se afastando da mesa, daqui a pouco ele já tá lá na porta da cozinha, tetec, tutuc, aí tu pensa assim, otário, eu vou dar uma deixadinha, né? Ele pensa que eu vou dar a bola lá longe, eu vou dar uma bola bem fraquinha para ela cair bem aqui no pé da rede e ele não vai conseguir correr. Como é que você faz para fazer isso? A bola vem, ó. Estamos supondo que a colisão seja elástica. Se você deixasse a raquete parada, a bola bate e volta com a mesma velocidade, mas eu não quero que ela volte com a mesma velocidade. Eu quero que ela perca a velocidade. E aí quando a bola vai chegando perto, eu faço dar uma tiradinha da raquete, que ela perde velocidade e cai bem aqui no pé da rede. E aí o cara não consegue chegar aqui nem a pau, ó. Caracas, é aquela famosa deixadinha? E aí? Professor, então vai rolar uma deixadinha aqui com o... Vai. Ou seja, nesse caso, Moi, é como eu estava te falando, ó, a velocidade da bolinha depois vai ser menor do que antes. Professor, eu não consegui entender, não. Na aula de mecânica eu vou fazer até o cálculo. Na aula de mecânica eu vou calcular, por enquanto eu só estou dizendo. Professor, quer dizer que a velocidade depois vai ficar um pouco menor, vai ter menos? Vai, menos velocidade, ó. Professor, esse decréscimo de velocidade, então, está relacionado a um decréscimo na energia quem?
cinética. A molécula que bate, quando ela volta com menos energia cinética. Vem a próxima molécula, bate, volta com menos energia cinética. Vem a próxima, com menos. Quer dizer, professor, que as moléculas vão colidindo, elas voltam sempre com menos energia cinética. Se gradativamente essas moléculas, né, vão perdendo energia cinética, a energia cinética média do gás está aumentando ou está diminuindo? Diminuindo, que está associado a um decréscimo de temperatura, né, professor? Isso. Professor, quer dizer que nesse caso é o contrário. Em vez de algum operador estar realizando um trabalho sobre o gás e por isso aumentando a energia cinética do gás, aumentando a temperatura e tal, em vez de fornecer energia ao gás na forma de trabalho, é o contrário. O próprio gás, ó, é que está empurrando esse êmbolo. O gás é que está gastando energia para empurrar o êmbolo. Quando o gás realiza esse trabalho, quando ele gasta energia, é por isso que depois ele vai ter menos energia do que antes. É por isso que a energia cinética do gás está diminuindo. Por quê? Porque ele está gastando essa energia na realização desse trabalho de expansão. Que massa! Ou seja, o próprio ato de expandir já tenderia a esfriar o gás, porque está perdendo energia, né, professor? O gás, ó. Enquanto que o próprio ato de comprimir já tenderia a aquecer o gás. É porque o gás está recebendo energia, né? Entenda, receber energia ou perder não é só na forma de calor, não. Receber ou gastar energia na forma de trabalho é tão legítimo quanto na forma de calor. É que tem gente que acha que só vale se, né, ó, se receber energia na forma de calor. Renato, se receber 100 joules de energia na forma de calor, ou se receber 100 joules de energia na forma de trabalho, em qual caso é melhor? Tipo, ele recebe mais energia? É a mesma coisa que perguntar, tu prefere ganhar 100 reais e 2 notas de 50 ou 10 notas de 10? Eu prefiro receber de qualquer jeito, até cheque, né? Pois é a mesma coisa. Aí é. Tá, professor, mas voltando ao ponto. Qual é o seu sonho? Comprimir o gás isotermicamente. Caracas, mas eu vou ter que dar um jeito de driblar isso daqui? Por quê? Porque eu quero realizar uma compressão isotérmica. Mas se ao comprimir o senhor está dando energia para o gás na forma de trabalho, o senhor tende a aquecer. Pois é. Mas aí é que está então a façanha. Professor, faça aí a mágica. Eu vou lhe explicar então para você. Como é que eu vou conseguir comprimir o gás sem que a temperatura dele mude, certo? Pois vai, pronto. A palavra-chave agora, Moi, chama-se reservatório térmico. É o quê, meninas? É imoralidade, né, professor? Não. Negócio de reservatório térmico, isso é saliência. Não, vou explicar para você. Diga aí. Professor, reservatório térmico. Essa é a palavra-chave. Renatinho, o que é esse tal de reservatório térmico? Vou explicar para ti, ó. Para que a gente consiga realizar o processo isotermicamente, lembra daquela compressão? Lembro que o senhor estava querendo? Pois é. Eu vou pegar esse meu cilindro com esse gás e tudo mais, ó. Cadê, professor? Tá aqui o cilindro, ó. Desenha sem falar. Fala no final. Pois tá bom. Bom, aqui está o recipiente, aqui está o êmbolo e aqui está o nosso velho amigo gás lá dentro, ó. Certo. E o que é o reservatório térmico? O reservatório térmico é o seguinte, a gente vai colocar esse cilindro dentro de uma piscina cheia d'água. Tipo assim, uma piscina olímpica. A piscina lá de casa, pode ser, professor? Pode, só para aparecer, né? Só estribada, professor. Pois pronto, né? Então, uma piscina cheia de água. E aí você deve estar perguntando, o que é que tem a ver uma piscina cheia de água com um processo isotérmico? Não estou entendendo não, mas eu vou lhe explicar agora. A piscina cheia d'água vai fazer o papel do reservatório térmico. O que isso quer dizer com isso? Eu vou lhe explicar. Imagine que você tem uma piscina na sua casa, né? Tá aqui a piscina aqui no chão, ó, né? Faz de conta que aqui é a piscina, né? Aí tu foi tomar banho, Maria, meu sais, por favor, vou tomar banho. Aí pronto, ela vai preparar lá o negócio, né? Aí tu vai, né, botar o pezinho na água pra ver se tá fria. Ai! Ai, tá fria! Maria, traz aí o fósforo. Esquentar essa água. Ai, ainda tá fria. E aí? Aí tu vai jogar
risca 10 palitos de fósforo, joga lá, botou o dedinho, puta merda, tá do mesmo jeito. Maria, traz logo o isqueiro, vou botar logo pra lascar aqui. É uma piscina olímpica, tu tem noção, né? Daí o isqueiro. A menina passou a manhã inteira no sol, queimou só de um lado, nas costas, uma putaria, né? E pra tomar a porra do banho, né, professor? E aí, botou lá o pezinho na água, e aí a temperatura da água, Moi, tá exatamente a mesma de há 3 horas atrás. Professor, que porra é essa que essa água não esquenta? É porque, meu amigo, a massa de água que tem numa piscina é uma coisa absurda, entendeu? Para a temperatura daquela massa de água aumentar, nem que seja 0,1 grau, tu tem que dar tanta energia, mas tanta energia, Moi, que com certeza o teu isqueiro, tua caixa de fósforo não vai influenciar em nada. Para você ter noção, porque assim eu fiquei só falando, né? Mas tem um exemplo que eu coloquei na apostila, que eu faço o cálculo, porque a pessoa gosta de ver os números. Na página 335 eu faço a conta, só para você ver o que é o tal do reservatório térmico, ó. Considere uma piscina cheia de água do tamanho desse auditório, ou seja, tem 2 metros de altura, 5 metros de largura e 10 metros de fundo. Faz de conta que isso é uma piscina, um aquário, uma piscina cheia de água. Pronto. Calcule o volume dela, área da base vezes a altura. Quando você multiplica 2 vezes 10 vezes 5, dá 100 metros cúbicos. Só que 1 metro cúbico são 1000 litros. Então, 100 metros cúbicos são 100 mil litros de água aqui dentro. E 100 mil litros de água são 100 mil quilos. Caracas! Estimemos, né? Vamos calcular quanto de calor eu tenho que dar para essa água dessa piscina para a temperatura passar de 20 graus para 20,1. Olha como o senhor é humilde, eu só quero aumentar 0,1. É um pouquinho de nada. Vamos fazer a conta. Eu só fiz aqui, né? Q igual a MC delta T. É o novo. Fiz o cálculo aqui para você ver, ó. Moi, tu tá vendo quanto tá dando? Professor, pelas contas aqui tá dando 10 milhões de calorias. Isso é o tanto de calorias que eu teria que dar para essa água dessa piscina para a temperatura dela aumentar somente 0,1. Eu não tô querendo muita coisa não, só 0,1. Caracas! Aí aqui na apostila eu estou propondo o seguinte, vamos usar um aquecedor profissional, professor? Vamos usar um chuveiro elétrico. Fiz a conta aqui, se você pegar um chuveiro elétrico igual aqueles que a gente tem em casa, potência do bichão, 4.000 joules por segundo. 4.000 joules por segundo. Para essa água da piscina aumentar 0,1 grau, ou seja, para que esse chuveiro, né, desse 10 milhões de calorias para essa água, quanto tempo ele levaria? Eu fiz umas continhas aqui, ó, e eu descobri, mas que ele demoraria 2 horas e 42 minutos só para a temperatura aumentar 0,1. Aumentar 0,1, quem está dentro da piscina nota alguma coisa? Não nota nada, e é um chuveiro elétrico lascando, ligado durante 3 horas e a temperatura da água praticamente não muda. Então vamos lá ao conceito de reservatório térmico. O que é reservatório térmico? Reservatório térmico é essa entidade abstrata que ela tem uma massa muito grande, né? E de preferência um grande calor específico. No caso da água é interessante que a massa vai ser enorme e tem um calor específico bem grande, né? Então ela tem uma capacidade térmica tão grande, muita massa, muito calor específico, de tal maneira que se eu der um pouquinho de calor para ela, a temperatura não muda. E se eu tirar um pouquinho de calor, a temperatura também não muda. Ou seja, eu posso riscar um palito de fósforo, jogar na água, que ela não esquenta. Eu posso pegar uma pedra de gelo e jogar na água, que a piscina também não vai esfriar. Não muda nada, porque é tanta massa. Então, isso é o tal do reservatório térmico. Uma entidade que recebe ou cede calor sensível, mas não muda de temperatura. Muda, mas é desprezível. Ou seja, não muda. Tá bom, não muda. Pronto. Então, temos aqui o nosso cilindro contendo esse gás. E vamos supor o seguinte, ó. Pessoal, eu vou dizer que a piscina esteja com a água a 25 graus Celsius. Você não vai botar em Kelvin, não? Tá, deixa eu botar em Celsius, porque água combina com Celsius, já percebeu? Já viu alguma questão? Considera uma piscina com água a 300 Kelvin? Ninguém nunca fala assim, né? Deixa eu botar em Celsius. Tá, professor? Pronto. E aí, vamos dizer que o gás esteja em equilíbrio térmico, né? Tá. Está na mesma temperatura? Está em equilíbrio térmico. Se concentra aqui para tu entender, ó.
E aí? E agora eu vou realizar aquela famosa compressão. Era o seu sonho, né, professor? Eu vou comprimir esse êmbolo, esse gás. Na hora que você comprime, você está dando, inevitavelmente, você está realizando trabalho sobre o gás. E aí, inevitavelmente, você está dando energia para esse gás na forma de trabalho. Professor, Aí, quando você dá essa energia, a tendência é que a temperatura do gás aumente um pouquinho ou diminua? Qual é a tendência? A tendência é que esse 25, pessoal, aumente para 25,1. Pelo menos é a tendência, certo? Ah, tá. A tendência é que esse 25 passe para 25,1. O que acontece? Moi, quando esse 25 passa para 25,1, que lá fora continua a 25 graus, ó, você criou momentaneamente uma diferença de temperatura. Um gradiente, uma diferença de temperatura. Que é o suficiente para que o calor queira ir da temperatura maior para a temperatura menor, né não? É mesmo, exato. Então, na hora que você fornece essa energia na forma de trabalho, não dá nem tempo do gás se empolgar. Simultaneamente, surge uma necessidade de sair energia por ali, né, professor? E aí a energia na forma de calor vai passar por aqui? Vai. Aí eu pergunto pra ti, quando essa energia vai passar por aqui, o que vai acontecer com essa temperatura? Vai aumentar ou vai diminuir? E quando essa energia chega aqui na água da piscina, esse 25 aqui vai aumentar? Não. Vai ou não? Não. Porque isso aqui é um reservatório térmico. Professor, então quer dizer que quando esse calorzinho passa pra cá, o 25,1 volta pra 25. Tá. E a água que recebeu o calor muda de temperatura? Não. Ou seja, a verdade, professor, é que o gás continua na mesma temperatura da água. Mas o senhor falou que aumentou uma coisinha. Na verdade, não chega nem a aumentar, entende? Quando ele pensa em aumentar, o excesso que você adicionou por ali já sai simultaneamente aqui. Quando ele pensa em... Já saiu? Já arrega, né? E aí, o gás não chega nem a aquecer. Para ser isotérmico, professor, tem que ser o quê? Tem que ser assim. A energia que eu vou dando aqui em cima, na forma de trabalho, ela tem que simultaneamente sair aqui do outro lado na forma de quê? De calor. E por que fica com a temperatura constante? Porque fica com a mesma temperatura da água. A água, ao receber esse calor, não esquenta não? Não. Por quê? Porque ela vai funcionar como um reservatório térmico. A massa de água ali na piscina é muito grande e tal. Então essa é a ideia. Mas veja, pessoal, o processo de condução de calor, a condução do calor é um processo lento. Geralmente é um processo lento, professor. Para melhorar essa condução, é interessante que essas paredes do cilindro aqui sejam bem grossas ou bem finas? É interessante que elas sejam bem finas e sejam excelentes condutoras de calor, tipo assim, platina, né? Ouro, né? Prata, um metal assim bem bacana, né, professor? E como esse processo de transmissão de calor é lento, para que eles aconteçam ao mesmo tempo, para dar tempo de o gás estar o tempo inteiro em equilíbrio térmico com essa água, esse processo tu acha que eu devo realizá-lo muito rápido ou muito lento para dar tempo de ficar em equilíbrio? Muito lento. Professor, tu tem que fazer bem devagarzinho? Eu tenho que fazer bem devagarzinho para dar tempo de a energia que eu estou dando aqui na forma de trabalho, ela tem que simultaneamente sair do outro lado na forma de quê? Mas para dar tempo, professor, porque esse processo aqui é muito lento, eu tenho que realizar isso aqui muito lentamente. Por isso que uma transformação isotérmica, normalmente ela é o quê? Ela é um processo muito lento e ela só consegue ser isotérmica na presença de um reservatório térmico. Entendi. O processo lento, a gente dá até um nome no estudo dos gases. O pessoal chama de um processo quase estático. Já ouviu falar disso? É o quê? Quase estático, quase parado. O que é um processo assim quase estático na vida real? Quase estático seria mais ou menos o ponteiro o ponteiro grande do seu relógio, né? Imagina que você esteja com um relógio de ponteiro. Certo, olha pro ponteiro grande. Tô vendo. Não parece que tá parado, né? É mesmo, professor. O ponteiro grande do meu relógio parece que tá parado. Passa aí 5 minutos olhando para ele. Professor, eu tenho que fazer, mas fica olhando. Se tu esperar 5 minutos, ele vai girar 30 graus. Não. Sei lá. 10 graus. Um negócio desse aí, né, professor? Né? Ou seja, ele gira
Ele gira 90 graus em 15 minutos, né? E, portanto, gira 5 minutos, ele gira 30 graus, é verdade, né? O fato é que ele parece que está parado, mas ele está parado? Não, ele está quase parado, né? É o quase estático do negócio aí, né? Renato Brito, cara, mas me diz uma coisa, e se fosse ao contrário, tá? Ao contrário, como é que é ao contrário? Ao contrário é assim, ó, esse gás está super nervoso e eu deixei ele aí, ó, e ele começa a empurrar o êmbolo. Por quê? Porque a pressão lá tá meio, né, ó, tá meio grande, né? O gás tá com raiva, eu vou empurrar a porra desse êmbolo. Só que o gás vai empurrando o êmbolo bem devagarzinho. Por quê? Sei lá, por algum motivo, né? Ele tá meio lento hoje, ele vai empurrando esse êmbolo devagarzinho. Professor, quando ele vai empurrando esse êmbolo devagarzinho, tu já sabe que o simples fato de o gás gastar energia para empurrar esse êmbolo, a tendência é que o quê? Bom, no começo estava 25 a 25, né? Não, isso aí eu sei, né? Pois é, no começo estava até 25 a 25. Mas quando esse gás começa a gastar esse êmbolo, né? Quando esse gás começa a empurrar o êmbolo, quando ele começa a gastar a energia cinética dele, né, para empurrar esse êmbolo, energia interna e tal, a tendência é que esse 25 aumente uma coisinha ou diminua? A tendência, pessoal, é que esse 25 queira chegar a uns 24,9, mas é só a tendência. Quando ele pensa em diminuir, ele só pensa, ele não chega nem a diminuir. Quando ele pensa em diminuir, já produz uma diferença de temperatura. Por menor que seja, já é o suficiente para o calor querer passar de onde para onde? Ou seja, do mais quente para o mais frio. Isso. A tendência é passar do mais quente para o mais frio. Então, na hora que esse gás pensa em... quando ele gasta energia aqui, rapidamente essa energia é reposta aqui, ó, na forma de calor. Só que tem que ser no mesmo ritmo, né? Professor, se ele gastar aqui 10 calorias por hora, do lado de cá vai entrar 10 calorias por hora para compensar. Quando esse calorzinho sai da água e entra nesse gás, quando o gás recebe o calorzinho, o 24,9 volta para 25. E essa água que cedeu o calor, ela esfria depois disso? Não. Porque ela é o que, pessoal? Ela está funcionando, professor, como um reservatório térmico. E o gás fica o tempo inteiro em equilíbrio térmico. O que é equilíbrio térmico? Temperaturas o quê? Iguais. E o gás fica o tempo inteiro em equilíbrio térmico. Professor, então eu estou entendendo. Toda vez que eu tiver uma compressão isotérmica, vai ser sempre assim. O gás recebe energia na forma de trabalho, mas simultaneamente o quê? Ele compensa cedendo energia na forma de calor, de modo que é como se ele não tivesse recebido nada, porque o que ele recebe sai do outro lado, ó. O gás não consegue engordar. Ele passa o dia comendo chocolate, mas ele está simultaneamente em cima da esteira. Puta merda, dá nem graça comer o chocolate. Pois é, esse é um dia que ele não engorda, porque o que ele come, simultaneamente ele queima ali. Ele queima, ele tem uma carinha de que queima esse gás. Esse gás queima, né? Ou então a outra possibilidade, numa expansão isotérmica, à medida que vai saindo energia ali na forma de trabalho, o gás está gastando energia, né, para empurrar o êmbolo. A tendência seria ele emagrecer, né, professor? Ele está gastando energia, a tendência seria ele emagrecer, mas ele vai comendo, ó, simultaneamente, ó, que merda. E aí ele não, né, a temperatura dele nem aumenta, nem diminui. Legal, professor, isso. Então, moral da história. Toda vez que o gás sofre uma compressão isotérmica, ele necessariamente está recebendo ou perdendo calor? Muito bem, participação maciça da galera. Toda vez que o gás está realizando uma expansão isotérmica, ele está necessariamente o quê? Recebendo energia na forma de calor. E toda vez que você tem uma compressão isotérmica, o gás só pode estar o quê? Cedendo energia na forma de calor. Por quê? Porque é intuitivo, é a única maneira de o negócio dar certo, né? É mesmo, né? Uau! O processo isotérmico é necessariamente rápido ou lento? Lento. Todo processo lento é isotérmico? Não, só se tiver o quê? Um reservatório térmico. Ai, cara, isso é massa, né? Então agora você já está entendendo como é que eu consegui compensar a tendência que ele tinha de aquecer. Como é que você compensou? Ele cedeu energia na forma de calor e deu tudo certo. Então, te mostrei como se dá o processo isotérmico na prática, mas agora vamos fazer então o estudo analítico. Ou seja, a parte da matemática, das continhas e dos gráficos. Vamos lá agora? Vamos não, professor, vamos não? Vamos.
Estudo analítico. Se concentre agora, certo? Agora eu vou precisar de um pouco mais da sua atenção. Veja, toda vez eu já entendi. O senhor começa pela equação de Clapeyron. E aí no estudo analítico, no processo isotérmico, quem é constante agora, hein? 3 letras constantes, né, professor? N, R e T. Então, as 3 letras constantes, Renato, estão aqui, né? Ó, O que significa? Que no processo isotérmico, o PV, aquele produto que é constante. Então, vamos fazer o seguinte, professor. Como de costume, a constante o senhor vai chamar de K? Pronto, posso chamar de K. Meu professor falou que esse K é 9 vezes 10 a nona, constante eletrostática. Ali é outra coisa, tá misturando tudo, né? Esse meu K aqui só quer dizer K de constante, ó. Ah, tá. K de constante. Se você quiser, você poderia até escrever de uma outra maneira. Você poderia até escrever assim, ó. P é igual a K sobre V. Não sei se você, prefere assim, ó. O fato é que agora ficou assim. Ai, que feio. Ficou, né? Moi, essa expressão aqui, ó, seria semelhante a qual, professor? Da aula de matemática, né? Olha, pois é, seria semelhante ao quê, né? Vamos pensar aqui juntos. Professor, é como se fosse y é igual a sobre x, que tal? Pronto, y igual a sobre x, onde esse a é uma constante, um númerozinho, né? Aí a pessoa cheia de esperança, né? Levanta a mão e diz assim, já entendi, vai dar uma reta. Por quê? Porque o x está elevado a 1. Quando o x está elevado a 1, meu professor falou que é uma reta. Pois é, mas não é tão simples assim, porque esse x está embaixo, né? Bota esse x no lugar dele, olha. Como assim? Olha aí, bota o x e olha agora como é que ficou. Que merda! Não é uma reta, não. Não, o x está elevado a menos 1. Que eu saiba, reta tem que ser elevado a 1, né, professor? Pois é. Então, uma coisa eu já sei. A representação gráfica desse negócio aqui, ó, y é igual a sobre x, o Renato já está me mostrando que não é uma reta. Não é uma reta. E seria o que, professor? Ora, você percebe que nessa expressão, se você multiplicar em cruz, ó, x vezes y é igual a. O que você percebe? Que o produto é constante. Está aqui, ó. O produto é constante. Aqui de novo, ó. O produto é constante. Como seria isso daqui, hein, Renato? Como seria o gráfico disso daqui na aula de matemática? Y é igual a sobre x. Ou então, xy é igual a. O que é a? É uma constante, um número qualquer. Inventa um valor para esse a, professor, só para ficar mais fácil. Estou com medo. Pois pronto. 36. Como seria o gráfico dessa relação aqui, professor, num sistema cartesiano? Vamos fazer o seguinte. Vamos encontrar pares ordenados x, y, tal que o produto dê 36. Inventa aí alguns. Eu pensei, tipo assim, 1 vezes 36. Pois pronto. Ou então 2 vezes quanto? 18, professor. Ou então 3 vezes o quê? 12. Né? Vamos saltar um pouquinho. Pode ser 4 vezes 9, 6 vezes 6, né? Eu tô começando a entender. Pois é. Ou então, tipo, 12 vezes 3, né, Renato? Ou, quem sabe, 18 vezes 2, né? Ou até, talvez, 36 vezes quanto? 1. O Renato encontrou vários pares, ó, que o produto é constante, foi. Aí, o que eu posso fazer? Posso pegar um papelzinho milimetrado e aí posso marcar os pontinhos para ver o que vai dar. Faz de conta, pessoal, que eu marquei os pontinhos, certo? E aí, quando eu marquei os pontinhos, que eu liguei, olha o que vai acontecer. Professor, não acredito não. Como é que o senhor sabe que vai dar isso? Você não está entendendo? Eu marquei os pontinhos e eu já liguei, só que essa parte eu não te mostrei, ó. Quer ver, ó? Olha aqui. Quando o x é 1, olha aí. Vou marcar aqui para você ver, ó. Quando o x é 1, ó. Caracas, o y é 36, ó. E por aí vai, ó. E por aí vai. Por exemplo, professor, quando o x é 4. Quando o x é 4, ó. E aí o y é 9, ó. Aí fica assim, redondo, fica redondo. Quando aqui é 6, ó. Aqui é 6, ó.
Professor, quando aqui já é 18, ó. Ih, tua mãe, filho, que é isso? Quando aqui é 18, ó, aqui já é o quê, ó? Ixi, aqui já é 2. E assim eu vou marcando os pontinhos, ó, e vou ligar. Essa curva redonda o pessoal chama de quê? O pessoal chama de hipérbole, né, professor? O pessoal chama isso aí de hipérbole. Tem que saber o nome? O nome é o de menos, né? Mas eu quero que você entenda que, na verdade, então, não é uma reta. Não é uma reta. Quer dizer, professor, que se eu tiver uma curva do tipo y é igual a alguma coisa sobre x, ela fica assim, redondinha? Ela fica assim, redondinha. Ah, tá. E o pessoal chama de quê? Chama isso aí de hipérbole, né? Então, a mesma coisa vai acontecer, ó, quando a gente for fazer o gráfico dessa relação no plano PV. Eu já espero que seja uma linha assim, arredondada, uma hipérbole, é verdade, né? Mas eu queria que você visse, então, o que acontece quando, por exemplo, olha, a gente vai fazer o gráfico dessa função e a gente, por exemplo, varia o valor do parâmetro A. Tô entendendo? Não. Por exemplo, você lembra que eu falei para ti que a minha função que eu estou usando como modelo é essa daqui, ó. Y é igual a sobre x. Na aula de matemática, certo? Só que, Renato, esse A poderia ser 1, poderia ser 10, né? Poderia ser 100. Pronto, exatamente. O que muda? Eu queria pensar exatamente nisso, professor. Por exemplo, quando A é 1, o gráfico vai ser o gráfico dessa função. Quando A é 10, o gráfico vai ser o gráfico dessa função, ó. Quando A é 100, o gráfico vai ser o... né? Quando A é 100, o gráfico vai ser o dessa função. O que muda do gráfico dessa função para essa, para essa? Eu queria que o senhor me mostrasse. Pois tá. O que muda vai ser o seguinte, olha, deixa eu fazer aqui os três e eu vou contar com a sua ajuda para você me dizer qual gráfico corresponde a qual função, certo? Olha para cá, eu não quero lhe adestrar não, você não é bicho, eu quero que você entenda, olha. Se fosse para eu explicar, né? De qualquer maneira, para você não entender, é tão fácil, né? Eu faria em 5 minutos. E aí, mas não tem graça. Para mim, só tem graça se você sair entendendo e sorrindo, entende? Eu sou menina aqui, não sorri nem a pau. Então, tem gente que não sorri, eu vou me acostumando, né? Pronto, tem aqui 3 gráficos. Um deles, o Renato está dizendo que é assim, ó. Aí tem um outro que é assim, ó. E tem um outro que é assim. E o Renato está querendo que eu descubra qual gráfico corresponde a qual função. Aí ele disse que vai me dar uma ajudazinha. Pois pronto, eu vou te dar uma ajudazinha. Ó. Vai, professor, me dê aí uma dica. Pronto, eu vou te dar uma dica. Para x igual a 1, nesse gráfico aqui, ó, o y é 10. Ó. Caraca, mas Só que no gráfico do meio, quando o x é 1, só quis dizer 1, né? Aqui era 1. Mas no outro, quando x é 1, tu acredita que o y é 10? Não acredito não. E tem o outro, que quando x vale 1, o y vale 100. Ai, mancho, eu tô começando a entender. Tu tá começando a entender então? Ou seja, esse gráfico aqui de baixo é para a igual a quanto? Esse aqui de baixo é para a igual a quanto? Vamos lá, pessoal. O valor de A. A pode ser 1... A pode ser 10, A pode ser 100. Então, nesse gráfico aqui de baixo, o A vale quanto? Esse gráfico aqui, professor, é para A igual a 1. O que é esse A? É um parâmetro. Aqui ele vale 1. Para esse outro aqui, o A vale quanto? 10. Professor, o senhor está desenhando uma família de gráficos daquela função. Só que os gráficos mudam para cada valor do parâmetro A. Exatamente. E esse aqui seria para A igual a quanto? Para A igual a 100. Agora eu não estou entendendo. O que é esse A no jogo do bicho? Eu não estou entendendo isso. Vou explicar. Essa função, ela não é prima dessa? Sim, exato. Quem fazia o papel do A, agora vai ser quem? Vai ser esse K. Esse K, e esse K tem a ver com quem, Renato? Quem é esse K, macho? Desse negócio, quem é esse K? O K é NRT. Professor, e esse T tu pode escolher. Por exemplo, eu quero um processo isotérmico, mas eu quero com a temperatura T igual a 100 Kelvin. Aí o K vai ter um valor.
Não, mas hoje eu mudei de ideia, eu quero um outro processo isotérmico, mas vamos mudar, eu quero isotérmico com a temperatura constante de 200 Kelvin. Aí o K aumentou. Ah não, mas eu quero processo isotérmico, mas hoje eu quero com 300 Kelvin. Ah, e esse T é 300, então vai ser um novo K. À medida que esse K vai aumentando, é como se esse A fosse aumentando. O gráfico vai subindo, o gráfico vai subindo. Cara, não acredito não. É isso que eu estava te mostrando. Por isso, o Renato está me dizendo o seguinte, ó. No plano PV, ele vai fazer agora o gráfico de quem, professor? De quem? De quem? Dessa expressão. Legal, né? É legal. Só que o parâmetro K, que tem a ver com a temperatura, ele disse que vai mudar. Vai fazer T, né? Temperatura de 100 Kelvin, temperatura de 200, temperatura de 300. E ele disse que os gráficos vão, né? Vai ficar um gráfico para cada valor do parâmetro. Isso. Então, vem comigo. Olha, o cara bota um gráfico assim, ó. O cara bota um gráfico assim, assim, pronto. Bom, se você está entendendo, tu já está percebendo então o seguinte, ó, que essas linhas, esses gráficos, a gente vai chamar de isotérmicas. Eu tenho aqui uma família de isotérmicas. Professor, essa aqui de baixo seria, por exemplo, para uma temperatura constante de 100 Kelvin. A próxima, vou inventar, para 200 Kelvin. Ah, professor, a próxima para 300 Kelvin. O que isso está querendo dizer com isso, hein, Renato Brito? Eu estou querendo dizer com isso que, à medida que eu pego temperaturas cada vez maiores, a isotérmica, o gráfico dela vai ficando mais o quê? Mais levantado, mais para cima, né, professor? Professor, pois me diga aqui o seguinte, me mostre nesse plano PV, me represente aí nesse plano PV uma expansão isotérmica. Ah tá, expansão, o volume aumenta. Isotérmica, pessoal, o gráfico tem que estar contido em cima dessa linha azul. Então, uma expansão, ele estaria descendo, mas ele tem que estar o tempo inteiro em cima da linha azul. Pronto, o gás estava aqui, agora o gás está aqui, agora o gás está aqui. Ó. Isso seria o quê? Uma expansão isotérmica. Isotérmica para uma temperatura de 300 Kelvin. O gás está o tempo inteiro a 300 Kelvin, é uma expansão isotérmica com a temperatura constante desse valor. Pronto. Ah, mudei de ideia. Quero agora compressão isotérmica. Tá bom, compressão. Então, compressão, o volume está diminuindo, né? Então, ele tem que estar subindo aqui no gráfico. Ó. Professor, faça uma compressão isotérmica a 200 Kelvin? Pois pronto, olha. Compressão isotérmica a 200 Kelvin. Pronto, o gás está aqui, ó. E aí ele vai subindo, agora ele tá aqui, ó. Aí ele vai subindo, tá aqui. Isso aqui seria o quê? Uma compressão isotérmica a uma temperatura constante de 200 Kelvin. Para ser isotérmico tem que estar em cima dessa linha redonda? Até aí. Tudo bem? O melhor vem agora, mas eu preciso saber se até agora tá claro. Tá claro para você? Você entendeu por que quando a temperatura é cada vez maior, o gráfico vai subindo? Tem a ver com aquilo ali, né, professor? Perfeitamente. Moi, e agora, olha, essa vai ser a parte mais legal. Professor, na hora que eu tô morrendo de sono, logo agora, pois é, né? Recarrega, né, as energias. Se levanta, faz uns polichineros, né? Uns 3 abdominal e né, e senta aí, né? Olha, então, se você está entendendo o espírito da coisa, né? E eu, né? E você também, né? No meu caso, peraí. Renato Brito, cara, então quer dizer que no plano PV, pessoal, o plano PV, no fundo, ele é o mais importante, ele é o mais famoso, é o que as pessoas mais usam, é o plano PV. No plano PV, as isotérmicas são sempre essas linhas redondinhas, tá bom? Sempre no plano PV, as isotérmicas vão ser sempre assim, ó. E cada uma corresponde a uma temperatura? Cada uma corresponde a uma temperatura. Vamos inventar de novo aqui, ó. 100 Kelvin. 200 Kelvin. Sempre aumenta quando eu vou de baixo para cima. Sempre aumenta quando você vai subindo aqui. 300 Kelvin, 400 Kelvin e assim por diante. Agora é o que eu queria te perguntar. Turma, me diz uma coisa. O que acontece com a temperatura do gás num processo em que ele evolui daqui para cá? Olha, o gás estava nessa isotérmica, agora ele passou para essa, passou para essa, passou para essa. Quando o gás vem de lá para cá, a temperatura está aumentando ou está diminuindo? Professor, mas aqui nem tem. Olha, é porque é o seguinte, existem infinitas isotérmicas.
Aqui onde não está desenhada, você pode vir, pode colocar. Ó. Tem quantas você queira, é igual aquelas linhas de força do campo elétrico, desenha tantas quanto você queira. Ah, aqui é a mesma coisa, mesmo que eu não tenha desenhado, mas aqui tem outra isotérmica, aqui tem outra, aqui tem outra, aqui tem outra. Então, uma coisa você já percebeu. Quando o gás evolui horizontalmente, daqui para cá, turma, a temperatura aumenta ou diminui? Aumenta. Beleza. E se ele tivesse num processo assim, olha, se ele for daqui para cá, a temperatura, pessoal, olha aí, vou te ajudar, ó, aumenta ou diminui? Não copia não, é melhor prestar atenção. Aumenta ou diminui? Diminui. Legal, né, professor? Ei, mas me diz uma coisa, e se ele vai daqui pra cá, a temperatura o quê? A temperatura o quê? E se ele vai daqui pra cá, só que mais aqui embaixo, faz alguma diferença? Não. Se daqui pra lá a temperatura diminui, né, ó, daqui pra lá a temperatura também diminui. Ei, mas me diz uma coisa, mano, e se ele sobe bem aqui assim, ó, o que acontece com a temperatura? E se ele sobe bem aqui assim? Daqui pra cá a temperatura o quê? Beleza, mas vem cá, e se ele vem agora descendo bem aqui assim, o que acontece com a temperatura? Não tá mais ou menos fácil isso, né? Diga lá. João, cada linha dessa corresponde a uma temperatura. A primeira linha lá de baixo corresponde a 100 Kelvin. A segunda linha a 200 Kelvin. Essa terceira linha azul a 300 Kelvin, essa corresponde a 400 Kelvin. Essa corresponde a 500 Kelvin, essa corresponde a 600, essa corresponde a 700 Kelvin. Então, por exemplo, quando eu digo que essa linha é de 600 Kelvin, se o gás estiver em qualquer ponto dessa linha, se ele estiver ou ali, professor, ou se ele estiver aqui, a temperatura também é 600 Kelvin, aqui também é 600, aqui também é 600, aqui também é 600. Em qualquer ponto dessa linha, o gás estará a 600 Kelvin. Professor, mas aqui tem uma linha mais embaixo, a linha dos 500. Pois pronto. Se o gás estiver em qualquer ponto dessa linha do 500, desenha uns aí, professor. Pronto, se o gás estiver aqui, ó, ele está a 500 Kelvin. Mas se ele estiver bem aqui assim, também estará a 500, também estará a 500, também estará a 500. Cada linha dessa corresponde a uma temperatura? Corresponde. E a temperatura aumenta quando eu vou das linhas de baixo para as linhas de cima. A temperatura aumenta. Então imagine que um gás, Renatinho, ele tenha evoluído num processo desse daqui. Como se chama esse processo, pessoal? Seria uma compressão ou expansão, iso ou o quê? Isso é uma o quê, pessoal? Quem é que está constante nesse processo, pessoal? A pressão está constante. Como se chama esse processo? Uma o quê, isobárica? Uma expansão isobárica. Ah, que legal, professor. Aqui eu tenho uma expansão isobárica. Na expansão isobárica, o gás passa desse pontinho, que estava numa temperatura de 100 Kelvin, para esse pontinho, que é da isotérmica de 300, vai para esse pontinho, que é da isotérmica de 400. A temperatura está aumentando ou diminuindo, pessoal? Passou para esse pontinho, que é da isotérmica de 500. Que legal, professor. Passou para esse pontinho da isotérmica de 700. Então eu percebo claramente que daqui para cá a temperatura está aumentando ou diminuindo? Aumentando. Então você já sabe que em toda expansão isobárica, a temperatura está aumentando, porque é só olhar para o diagrama, você vê que a temperatura está aumentando. Moi, como se chama esse processo aqui? Como se chama? Vai, fala aí para mim. É uma expansão ou compressão? Nenhum dos dois, porque o volume é constante. Então, se nem é expansão, nem é compressão, a gente vai chamar de aquecimento ou resfriamento. Esse daqui está com cara de aquecimento ou resfriamento? Resfriamento. Quando ele vai daqui para cá, a temperatura aumenta ou diminui? Diminui, porque ele estava na linha do 700 Kelvin, passa para a linha do 400 Kelvin, passa para a linha do 100, a temperatura diminui. Então isso aqui chamaria, né, seria chamado de um resfriamento o quê? Isovolumétrico. Beleza. Mas me diz uma coisa, mano. E se o gás, né, ó, por exemplo, subisse aqui, ó, se ele fosse aqui, a temperatura aumenta ou diminui? Aumenta, né? Ó. E se ele sobe do lado de cá também aumenta? Aumenta. E se ele vier daqui para cá, o que acontece com a temperatura? Pessoal, diminui ou aumenta? Diminui, professor. E se ele vier daqui para cá, o que acontece com a temperatura? E se ele descesse bem aqui assim? Bom, tá claro agora? O melhor vai vir agora. Mas antes do melhor. E aí, João?
Beleza? Renato Brito, cara, essas isotérmicas, elas estão aí mesmo que eu não esteja vendo. Exato. Você não precisa vê-las. Elas estão aí mesmo que eu não desenhe essas bichinhas. Exato, olha. Aqui, meu amigo, tem um plano PV. As isotérmicas não estão desenhadas? Não estão. Mas qualquer pessoa é capaz de visualizar, ó, que elas estão aqui, ó. Massa! Vocês estão conseguindo ver, pessoal? Aqui, a bichinha aqui, tá vendo aqui, ó? Mais ou menos, professor. Tá meio estranho, tá meio apagada, né? Pois é, né? Então, Moi, elas estão aqui, mesmo que você não esteja vendo. Professor, eu posso pescar aqui do lado? Ninguém tá olhando. Tá, fique à vontade, mas eu vou fazer a pergunta. Ei, Moi, quando esse gás, ó, vem daqui pra cá, a temperatura aumenta ou diminui? Aumenta. E quando ele vai daqui pra cá, a temperatura o quê? Diminui. Pessoal, é sério? E se ele subir bem aqui assim, a temperatura o quê? Aumenta. E se ele vier assim, o que acontece com a temperatura? Diminui. Pessoal, né? Rapaz, o seu concorrente olha e diz assim: mulher, como é que tu sabe? Não tem nada desenhado aí. Tu olha e fala assim: minha irmã é intuitiva, tu não tá vendo não? Não, sério, tu não tá vendo as isotérmicas nessa figura não? Eu tô vendo não, mas eu tô vendo, como é que tu sabe? A mulher, pelo amor de Deus, não vou nem, não dá nem pra falar contigo, tu não tá enxergando as isotérmicas aqui não, né? A pessoa se desespera, né, professor? Claro, né? Ei, só pra treinar mais, daqui pra cá o que acontece com a temperatura? Daqui pra cá o quê? E se ele for subindo aqui a temperatura o quê? Cansei. Então, Moi, você então está com superpoderes. Superpoderes é o quê? A pessoa não sabe e você sabe um negócio bem facinho, né? Pessoal, então, só te falar mais um detalhe. As isotermas, né, ó, elas só têm esse formato redondo, né? Só se for no plano PV, né? Ó, no plano PV, professor, as isotérmicas são assim redondas. Então, por exemplo, olha, deixa eu mostrar aqui, ó. Plano PV. No plano PV, o Renato tá me mostrando que se a linha for assim redonda, isso aqui é uma o quê? Isotérmica. Se a linha for reta bem aqui assim, ó, que processo é esse? Se a linha for assim, isobárica. E se a linha subir ou descer assim, aí vai ser o quê? Mas se ela for assim, ela vai ser o quê? Pois é, a isotérmica, ela é redonda no plano PV. O plano PV é o mais importante. As coisas mais iradas que a gente vai aprender são no plano PV. Professor, mas a isotérmica, se fosse, por exemplo, num outro plano, ela poderia ter um outro formato. Por exemplo, no plano VT. Como é que é uma isotérmica? Vai ser redonda? Não, no plano VT a isotérmica ou vai ser descendo assim, né? Ó, ou vai ser subindo assim, né? Ai, que paia. Pois é, né? Mas o mais fodão, qual é mesmo, hein, professor? É no plano PV. No plano PV, é nele que as isotérmicas são assim, redondinhas, e a temperatura vai aumentando de baixo para cima. É isso que eu queria, né, reforçar. Tranquilo?